Bom, vamos falar um pouquinho da sessão de ontem, né? Porque depois tivemos duas sessões, como tem acontecido toda terça-feira, uma pela manhã e uma à tarde, e o grande assunto do dia era o projeto do Executivo que reajustava o IPTU em 12%, além de promover correções na planta genérica. Na primeira sessão, a da manhã, o projeto do IPTU chegou a ser aprovado pela legalidade e na sessão da tarde o projeto acabou rejeitado, né? 13 vereadores votaram contra o aumento do IPTU. Então, agora a dúvida é se esse reajuste vai vir de qualquer maneira, por meio de um decreto, já que o Executivo tem essa autonomia, e o secretário da Fazenda, Martinho Ravazzi, chegou a dizer isso na audiência realizada aqui na Câmara, antes da votação do projeto, que se ele fosse rejeitado, o aumento viria de qualquer jeito, sem as devidas correções na planta genérica. Mas sobre isso a gente vai conversar agora com o presidente da Câmara, o vereador Pedro Roberto, que inclusive desde o início se posicionou contra esse aumento e foi o responsável por convocar a audiência pública. O presidente está no Zoom comigo. Tudo bom, presidente? Acho que o presidente está com o áudio fechado. Pedi para ele clicar ali no microfoninho para abrir o áudio aí. Então, o presidente Pedro... Bom dia, Alexandre. Agora sim. Estamos aí, então, com o presidente Pedro Roberto, que vai falar com a gente aí. Duas sessões conturbadas, né, presidente? E aí, no fim, prevaleceu a vontade popular. Os vereadores ouviram o povo e rejeitaram esse aumento. Queria que o senhor comentasse como é que foi todo esse dia quente aí. Alexandre, foi mais uma grande atuação da Câmara Municipal, né? E eu, na condição de presidente, dei uma contribuição. Primeiro, desde o início desse projeto do IPTU, me coloquei contra esse aumento de 12%, porque entendia que não era o momento de se promover um aumento dessa natureza em função da pandemia, em função das muitas dificuldades que a população vem sofrendo, aumento de toda a natureza, os alimentos caros, a energia cara, o combustível caro, população sofrendo ainda pelo desemprego, endividada. Então, eu entendi que não era o momento. E mesmo não tendo que votar no projeto, eu fiz 13 emendas e depois retirei duas, deixei apenas uma emenda que eliminava o aumento, né? E acho até que essa emenda aí o governo também não avaliou, porque se essa emenda fosse aprovada, poderia até ter salvo a parte boa do projeto, porque eliminava a questão da planta e do aumento, mas mantinha a questão da cobrança em espaços vazios, chamados vazios urbanos, ou áreas não loteadas, né? Mas eu ressalto aí a participação de muita gente nesse processo. Primeiro, também ressaltar a importância de nós termos promovido a audiência pública aqui na Câmara. Acho que aquela audiência ela inflamou mais as pessoas no sentido de ter a informação, né, e poder se envolver também. Certamente muitas pessoas começaram a conversar com os vereadores e pedindo para os vereadores que não votassem favorável a esse aumento. Acho que foi uma somatória aí de fatores, agregado à insensibilidade do governo, né, que poderia ter ouvido antes a população e ter ouvido os vereadores, né, o governo ouve os vereadores, e ter revisto essa situação. Então, eu acho que a Câmara deu uma bela resposta para a população que pedia que não aprovasse esse aumento. Então, acho que essa resposta foi muito positiva e eu fico muito feliz de encerrar o ano desta forma. Encerrar o ano legislativo. Legislativo, né? Exato. O senhor acredita que, nesse caso, faltou uma certa habilidade política do governo? Porque a gente já vinha de dois projetos bastante desgastantes, polêmicos, né? Os 300 milhões e a renovação do transporte coletivo. Após a questão do transporte, o secretário de governo, Jair Moretti, até deu uma entrevista que tinha acabado os sustos, não ia ter mais susto. Aí, faltando menos de um mês para o fim do ano, chega 12% de aumento. Faltou aí
uma certa sensibilidade ou habilidade do governo? Eu entendo que sim, acho que o governo não fez esta leitura, né, do momento totalmente inapropriado para esse aumento. Então, eu entendo que se o governo tivesse feito por decreto esse aumento num valor menor, talvez a população não tivesse ficado tão indignada, né? E agora também, Alexandre, já falando, eu entendo que o prefeito deve respeitar a decisão do legislativo e não propor aumento agora nem por decreto. Nem por decreto. Né? Porque a Câmara, ele mandou para a Câmara, certo? Colocou para a Câmara avaliar e certamente ele queria que aprovasse. A Câmara avaliou e não aprovou. Então, eu entendo que agora o pedido vai ao prefeito, ao secretário de governo, para que não promova esse aumento por decreto, né? Porque aí estaria, inclusive, contrariando a vontade do Poder Legislativo, que representa a vontade da população. Inclusive, na audiência, o secretário chegou a dizer, né, que se não fosse aprovado, esse aumento viria por decreto. Aí eu quero perguntar para o senhor, às vezes em Brasília a gente vê alguns decretos do governo federal, do executivo, que acabam derrubados pelo legislativo, os próprios decretos. Há essa possibilidade jurídica de, eventualmente, a Câmara derrubar um decreto do prefeito? Olha, se acontecer e tiver espaço para isso, nós podemos fazer sim. Eu acho que eu não acho que nunca houve na história situação semelhante, talvez algo novo, mas se tiver essa possibilidade, com tranquilidade eu faria, porque, como eu disse a você, a Câmara manifestou sua vontade. Então, o que o prefeito fizer contrário a isso, está contrariando a vontade do Poder Legislativo. E volto a dizer, por isso que eu entendo que o prefeito deve avaliar com carinho e não promover esse aumento por decreto. Eu entendo também, é uma questão que a gente está avaliando, eu não entendo que seja uma obrigação dar o aumento. Eu acho que isso tem que avaliar o momento. Qual tribunal iria punir o prefeito porque ele não deu um aumento no momento de pandemia, no momento de reconstrução, de retomada? Não me parece ser coerente essa questão. Então, vamos aguardar aí a decisão do prefeito. Espero que ele, como eu disse, respeite, né, a decisão do Poder Legislativo e não promova nenhum aumento no IPTU para o ano que vem. Inclusive em valor muito acima do que se espera para a inflação, porque até ontem, curiosamente, coincidentemente, uma reportagem do Bom Dia São Paulo estava mostrando reajustes ali de IPTU na Grande São Paulo, e os maiores índices ali era 10 e pouquinho. Eu falei, até brinquei, falei, não vira o Rio Preto, né? Rio Preto é tabela cheia e um pouco mais, né? Eles fizeram uma previsão ali então de 11 e pouco, já mandou 12. Já arredondou, né? Já arredondou. Não arredondar para baixo, nem para arredondar para baixo, arredondou para cima. Mas, enfim, eu acho que por tudo isso também que o resultado foi da forma como aconteceu. A Câmara deu a resposta, e aqui eu digo mais uma vez, é importante que nós façamos a nossa parte, que os debates sejam feitos aqui na casa. Enquanto for presidente, vamos continuar promovendo esses debates, ouvindo a população, conversando com a população, porque essa é a nossa função. Tá certo, gente. Está aí o presidente da Câmara, então, o vereador Pedro Roberto, falando dessa vitória aí, se é que pode dizer que é uma vitória, mas uma vitória pelo menos para a população. Acredito que sim. Presidente, obrigado, viu? Estamos sempre à disposição aí. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes.